O seu resultado deve ter sido algo como este que vocês veem agora. Então, aqui eu já estou com toda a extensão do que virá a ser o meu barrado já executada e já aguardando para ser unida, costurada à base do meu pano de pratos, guardanapo, né? Enfim, do jeito que você conhecer. Aqui, deixa até eu te mostrar. Estou colocando o barrado sobre o pano. Então, assim, nós temos a noção do comprimento. O que que acontece aqui? Será que a gente consegue ver mais? Ó, esse aqui é o máximo que eu consigo abrir para vocês. Então, assim, a gente só vai conseguir desta forma. Mas já conseguimos ver todas as extensões, tá vendo? O que que acontece? Nós devemos deixar, e isso já lá no início, quando nós cortamos, né? Quando já vemos com o nosso EVA, a gente já vem desta forma, vocês recebem, inclusive, já cortado. Ele vem um pouco menor do que o próprio pano. Então, vejam aqui a situação, ó. Vou tirar para você ver. Olha aqui, ó. Colocar assim, ó lá, ó. Falta um pedaço aqui e falta um pedacinho aqui, que é exatamente a borda. Então, já vai para vocês desta forma. Aí, o que que acontece? O nosso barrado fica da mesma forma, faltando um pedacinho aqui, faltando um pedacinho aqui. Ele vai desta forma propositalmente. Por quê? Uma vez que nós costuremos, então, assim, né, o nosso barrado, nós vamos ainda trabalhar ao redor, trazendo para cá, ao redor do barrado e na base do barrado, exatamente o mesmo que nós fizemos aqui, né, na nossa parte de caseado. Então, é proposital. Agora, se você não deseja colocar este caseado ao redor, tudo bem, basta você aumentar um pouquinho, e isso você pode fazer até agora, se você decidir, aumentar um pouquinho as redes, ó. Preenche com rede aqui do lado, que pronto, você resolve o problema, o que seria um problema no caso, tá bom? Mas agora nós vamos falar então desta parte da execução, que é a união. Então, a gente vai costurar, deixa eu já dar um jeito aqui na situação, porque eu vou precisar trazer a imagem mais aproximada para você, né? E aí, a gente já precisa se preocupar. Para costurar, já que está faltando o que é o espaço da borda, nós vamos deixar este espaço livre e este espaço livre. Não tem costura aqui, tá bom? Porque virá a parte que nós já executamos no próprio pano, que é o caseado. Pegando o fio, olhem só. Fio simples, ainda trabalhando com a agulha 1,75, porque a união, na verdade, ela se dá em formato de rede. Então, assim, a gente continua com esta numeração de agulha. Vamos ajeitar a situação para que você tenha a visão exata do que nós vamos aprontar agora, né? Muito importante que você consiga observar. Então, veja, este arco não é usado, é a partir daqui que vai acontecer a costura. Você pode costurar de uma forma livre. O que é uma forma livre? Você vai prendendo conforme o seu gosto. Então, assim, eu vou começar pegando aqui esta ponta, e eu vou fazer um ponto baixo aqui. Olha aqui a situação, ó. Aqui eu faço um ponto baixo. A costura pode se dar com pontos altos, pode se dar em rede, pode se dar em correntes, enfim, você define. Aqui nós vamos trabalhar desta forma, olha só. Farei uma, farei duas, eu farei 3 correntes. Neste primeiro espaço, mas exatamente sobre o caseado, veja só, olha aqui, ó, exatamente sobre este ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E vou fazer uma, duas e 3 correntes. Eu não vou trabalhar ida e volta em todo momento. Então, vai ter momentos que eu vou prender essas 3 correntes aqui na própria, ou melhor, no próprio arco do
meu caseado, que é o que você vê que eu faço aqui, ó. Dando a volta, nós simplesmente prendemos este arquinho de 3 correntes no caseado mesmo. Fazemos mais 1, 2 e 3 correntes. E aí eu venho para cá. Então, neste próximo espaço, eu vou fazer um ponto baixo. A minha ideia é de trazer a irregularidade da rede à costura. Então, veja, 1, 2 e 3 correntes. Eu volto para cá. No mesmo arco, eu vou trabalhar o ponto baixo. E 1, 2 e 3 correntes. Vou prender aqui, ó, exatamente sobre o caseado. Então, eu faço aqui um ponto baixo. Olha lá. É muito bom, é interessante que você aí faça o que eu farei aqui. Conforme você for fazendo a sua costura, você abre a execução desta forma. Tô arrumando para eu poder te mostrar. Você vai abrindo desta forma para você ver o que está acontecendo com relação à costura. Vou tentar pôr a mão aqui para melhorar. Olha aqui, ó. Tá vendo como é que tá se dando a costura? É claro que tem acabamento para ser feito, né? Mas a gente está costurando. Olha lá. E aí você sabe aonde é que tem que ir o próximo ponto. Eu vou prender no mesmo arco aqui no barrado, ou eu vou para o próximo arco. No meu caso, eu tô no mesmo arco, porque veja só, eu vou te mostrar, fiz 3 correntes, né? Olha aqui, ó, o espaço ainda tá me dando este arco. Então, eu posso, inclusive, se for o caso, trabalhar sobre o ponto e não ao redor, porque é aí que eu consigo limitar o quanto este barrado vai se movimentar. Tá? Olha lá, e 1, 2, 3 correntes, eu vou pro próximo arco, eu já vou travar aqui no próximo, ó, tô ainda no barrado, eu não voltei lá pra trás, tá vendo? E aí, veja, 1, 2, 3 correntes, e aí sim, eu venho aqui ao redor, eu nem vou travar agora, veja só, e eu fiz o ponto baixo, e eu faço as 3 correntes, e veja, eu vou travar sobre o caseado, olha aqui a situação, ó. Tá vendo? Eu sempre estou trabalhando 3 correntes, um ponto baixo. Poderia ser mais correntes? Poderia. Poderia ser, ao invés do ponto baixo, meio ponto ou ponto alto? Poderia. É você quem determina, tá bom? É bem tranquilo este momento aqui. Então, ó, você vai acompanhando aí, você vai vendo que eu vou transitando entre um arco e outro, eu vou transitando entre um caseado e outro. Ora, eu vou para trás, ora, eu me mantenho atrás, ou ora, estou na frente e mantenho na frente. Perceba que entre um ponto baixo que é feito ao redor do arco, seja no barrado, seja no próprio caseado, existe também o momento de eu prender, porque embora eu queira que ele tenha movimento, ele realmente precisa se movimentar, vai ter algum momento em que eu vou precisar que ele fique o quê? Travado, porque senão ele vai correr muito. Então, você tem que delimitar também esses movimentos do seu barrado. Tá bom? Tudo isso é coisa que você vai pensando, vai esticando o seu paninho, vai observando o que está acontecendo, porque tranquilamente você consegue determinar. Não é uma coisa super difícil. E lembre-se, este é o primeiro momento de uma execução neste sentido. Então, muita coisa ainda vai mudar no decorrer das suas execuções, porque você vai ficando mais confiante. Isto é um processo natural, é um processo que acontece com todas as pessoas, em todas as ramificações da vida. Não é só no artesanato, não é só no crochê irlandês, mas é em tudo, tá? Então, a gente precisa o quê? Praticar. Então, este é o primeiro. Você ainda fará muitos outros, praticará, e aí você aproveita, né? Você vai executando e você vai dando de presente, você vai aproveitando épocas festivas, e aí você já faz, pode até, inclusive, faturar uma graninha extra, que é super interessante, inclusive, porque esta modalidade de execução não é vista a todo momento, em todo lugar, né? É algo diferenciado.
E é algo que a gente não costuma ver. Então, tem o seu valor agregado também em função destas condições, né? Olha lá, você vai vendo. Eu vou fazer só mais esse aqui. Eu vou travar, inclusive, porque eu vou abrir para te mostrar. Então, peraí. Deixa eu ver onde é que eu tô. Tá, tô aqui, né? Eu vou travar bem aqui no cantinho, ó. Deixa eu travar. Eu vou travar atrás também, porque eu já estou, se eu não estou enganada, deixa eu ver, sim, eu estou sobre o caseado, exatamente, não estou no arco. Então, deixa eu travar aqui, tem seu valor, né? A gente dá aquela travada, olhem aqui, vamos abrir, peraí, vou dobrar um pouquinho mais aqui, e aí você vai acompanhando essa costura que está acontecendo. Peraí. Dá um pouquinho mais de fio aqui, que é para garantir que não vai soltar, né? Porque senão já viu. Aqui, deixa eu enquadrar melhor, porque eu vou trazer a imagem para você ver. Aqui, olhem lá. Então, a costura vai se dando em formato de rede igualmente. Tá vendo só? Só que aqui só correntes e pontos baixos, mas aquilo você adapta, né? Você pode fazer aí da forma que você achar mais interessante. E aí é continuar executando a costura para que nós possamos fazer então a última etapa, que seria o contorno. Inclusive, se você aí preferir, olha só, fica a dica, né? Você pode também, ao dobrar assim, olha, deixa eu fazer aqui. Ao dobrar assim ao meio, olha, você pode prender, olha aqui, ó, você pode fazer assim, ó, prende desta forma, olha, tá vendo? Porque aí você estaria com a delimitação, ou seja, aonde cada coisa vai ficar travada, você já sabe até onde você pode ir. É uma ideia, tá? Se você se sentir melhor, assim, ó, você trava, né? E aí você vai realizando a costura, sempre pegando já naquele espaço que você determinou. Eu costumo fazer solto, mas, claro, se você preferir, você trava, né? Já com alfinete para você poder executar. Então tá, vamos continuar então esta etapa.
preciso trazer o ponto nesta angulação aqui. Então, para poder alcançar este ponto, 3 correntes são poucas. Ao invés de eu fazer mais correntes, eu vou fazer 3 laçadas e eu vou alcançar com um ponto alto triplo. Então, assim, opções que de repente você aí pode ter em algum momento e assim, pode até vir a ser necessário, como foi meu caso aqui. Tá? Então, para vocês verem que é muito livre e é muito adaptável, né? Aqui eu acho que eu perdi o ponto, não ficou bom. Vamos fazer de novo, aqui você já faz aí comigo, ó. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, a coisa não rolou super legal, não. Já a gente faz de novo, ó, né? Aqui é apertadinho, já viu a situação, né, amiga? A coisa que fica complexa. Aqui agora tá querendo arrematar tudo, mas falta um aqui ainda. Não é arrematar não, pronto, agora sim. Pronto, olha lá, ó. Tá? Então, olha só, eu precisei trazer até aqui embaixo. E olhando, veja, olha, eu tô observando, eu acho que eu ainda podia fazer uma pequena redinha para vir até aqui, para não ficar o ponto aqui solto. Olha o que eu posso fazer, ó. Você pode também fazer assim, ó. Vou fazer aqui 2, 3, 4... e 5, e aí aqui, deixa eu ver onde que a gente prende. Acho que é aqui mesmo, ó. Aqui, a gente põe com um ponto baixíssimo, que é para não ficar sobrando pontinha na execução. Olha lá, ó. Ó, viu? Ficou menos pontudo, né? É como se estivesse mesmo dentro do próprio contexto. Vamos ver se vocês conseguem ter a mesma visão e até mesmo chegar à mesma conclusão que eu aqui. Observando o resultado que eu obtive, tanto de um lado quanto do outro, ao meu ver, acho interessante fazer mais algumas redinhas. Então, assim, fazer um contorno com rede antes de trazer este ponto. Porque, veja, este ponto, ele tem que continuar nesta direção. Então, o que que acontece? Eu não tenho espaço para trabalhar da forma que está. Então, a ideia seria que eu fizesse o caseado ao redor do próprio barrado. Eu trabalhasse da mesma forma, né? Então, eu trabalhasse as correntes e os pontos, aqui no caso eram pontos baixos alongados, mas eu não conseguiria trabalhar os pontos baixos aqui. Eu teria que trabalhar aqui na rede como ponto alto ou ponto alto duplo para conseguir manter este desenho. Então, ao invés de eu trabalhar desta forma, mantendo este caseado aqui, eu entendo que fique um pouco mais agradável aos olhos se eu trabalhar um pouco mais de rede ao redor e aí sim, eu fazer, já numa carreira de volta, por exemplo, eu fazer aqui os meus pontinhos fantasia ao redor do barrado também. Eu acho que é uma boa ideia e vai ser a sequência, vai ser o andar que eu darei aqui à execução neste momento. É assim, como eu disse, a adaptação, né? Às vezes você olha algo e diga, ah, mas fica melhor se eu fizer de tal jeito. E realmente, esta mudança, ela é válida, porque dentro do contexto que você obtém, é que você vai conseguir decidir e chegar ao que você deseja. Então, aqui a gente vai trabalhar mais algumas carreiras em contorno de rede, né? Da mesma forma que foi trabalhado aqui. A gente vai fazer a rede. E voltamos para fazer o barrado. Então, vejam como que é interessante, não é? Observar, depois de ter sido todas as redes, essa trama que se forma. Olha que contexto mais interessante, né? Olha lá, ó. Fica muito bonito, fica diferente, fica leve, bem legal mesmo. Bom, uma vez que você tem obtido, então, o seu barrado do tamanho desejado, no formato desejado, enfim, você vai partir para o momento de fazer ou não. Nossa proposta é a de fazer. Mas se você achar que assim já está interessante, e realmente fica muito interessante, você teria então encerrado a execução aqui. Mas, se você quiser trazer este ponto fantasia para o contorno do seu barrado, agora é o momento. Então, para isto, vamos pensar aqui. Você pode trabalhar com a agulha 1 milímetro
para fazer nesta parte, o que você vai ter como um resultado? Um ponto um pouco mais aberto do que o que você tem aqui, porque aqui foi feito com a 0,75. Então, assim, é escolha, você vai determinar o que você vai fazer. Tá? Ou ainda, você continua com a 0,75 para obter como eu vou dizer, um contorno bem firme, bem travado. Aí é questão de opção e de gosto. Bom, eu vou pegar então aqui o meu filme em agulha, eu vou colocar um pontinho na agulha para que nós possamos executar esta etapa, que é, na verdade, a última etapa da nossa execução. Então, aqui, já com um ponto na agulha, o que eu vou fazer é assim, ó. Eu vou pegar o que é o meu primeiro ponto, aqui mesmo na minha rede, deixa eu pegar sempre 2 pontinhos, porque é isso que importa. E aí, olha aqui, ó, eu passo por dentro deste pontinho o ponto que eu pus na agulha. Assim, eu elimino um ponto baixo para prender. Tá? E aí eu vou erguer os meus 3 pontos. Então, ó, 2 e 3 correntes. Eu ergui o ponto. Eu laço e veja só, ao redor eu vou trabalhar aqui um ponto alto. É ao redor do ponto alto que nós trabalhamos todas as laçadas que nós daremos no ponto fantasia. Faço uma corrente para a altura, laço, e aí eu começo, ó, ao redor, eu vou até abrir aqui, ó, tá vendo que agora a gente vê um buraquinho? Então, ao redor, nós vamos trabalhar as laçadas, sempre lembrando, tá? Até o número de laçadas é você quem pode determinar. Nós podemos trabalhar com 5, com 6, com 7, com 8, enfim, a gente pode trabalhar a quantidade de laçadas que a gente desejar. Aqui eu fiz 5. Tá? Passo uma laçada por dentro de tudo e arremato. Aí sim, eu venho até a base, sempre obedecendo o espaço e eu prendo com ponto baixo ao redor. Pode ser ao redor e pode ser também no ponto mesmo, passando a agulha pelo ponto. Fica também aí ao seu desejo, né? Ao seu critério. E aí, novamente, veja, 1, 2 e 3 correntes, laço ao redor, eu vou fazer o ponto alto, observem lá então, ó, o espaço aqui eu já tentei deixar até mais separado, que é pra gente conseguir ver bem, uma corrente de altura, laço e começo a passar ao redor do ponto alto. Então, a primeira, olha lá, hein, a segunda, aqui ó, a terceira, a quarta e agora a quinta. E aqui, a quinta passada, a gente laça, arremata tudo. Aqui faltou um ponto. E aqui o ponto baixo para prender. Viu só? Ponto baixo não, a corrente. Aí sim, volto para a base, localizo o espaço e vou fazer um ponto baixo para prender a rede. Deixa eu alargar. Olha aqui a situação, ó. Tá vendo? Facilmente você incorpora o ponto fantasia do caseado, né, do contorno todo, ao seu barrado. Ele passa a fazer parte deste contexto. E nós continuamos executando desta forma.
vocês já o barrado totalmente executado. Vamos trazer um pouco mais aqui para que vocês tenham uma visão ainda melhor. Então veja, olha aqui o barradinho, não é? O mesmo ponto usado aqui no nosso caseado, nós transferimos para o barrado em crochê irlandês. Viram só? Bom, minha gente, é isso. Espero que você tenha curtido, espero que você faça e que você refaça, porque é praticando e fazendo mais vezes que você vai atingir aí uma perfeição e um trabalho realmente muito bem elaborado. Te aguardo num próximo momento.